Amigos do Sport TV, um grande abraço e muito bom dia. A partir de agora você é nosso convidado com as imagens aéreas do circuito de Nevers em Manicourt, na França, 11ª rodada, 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da França, que no domingo será disputado em 70 voltas, cada volta a pista com uma distância de 4.411 metros, serão 308 quilômetros, 586 metros a serem percorridos. Aí você tem a volta exatamente setorizada, exatamente ali para você poder ver parte vermelha, parte amarela, parte verde, ali aquele quadradinho azul, onde os carros atingem velocidade máxima. Todos os detalhes na transmissão. Schumacher, que tem um recorde de 1:15.377, esse recorde é de 2004. Um dia muito bonito na França, um dia muito bonito nessa região de Manicourt. Você vê a temperatura da pista 41 graus, a temperatura ambiente 28 graus, umidade em 53%, e o vento é um vento que não influencia metros por segundo. E aí a nova dupla de pilotos da McLaren, na verdade um novo companheiro do Kimi Raikkonen, que é o Pedro de la Rosa, já que ele, promovido da condição de piloto de testes, assume a vaga de Juan Pablo Montoya, e a gente vai falar sobre isso durante a nossa transmissão. São muitas as expectativas, muitas as especulações para a temporada 2007. É mais uma vaga que teoricamente se abre, e claro, vai depender muito também da produção, vai depender muito da competência do Pedro de la Rosa, esse bom piloto que hoje retorna como piloto titular. Aqui ao nosso lado, o Lito Cavalcante, um fim de semana de muita velocidade de Fórmula 1, de GP2, que volta a fazer as preliminares da Fórmula 1, e também de moto velocidade, já que teremos no domingo o GP de Manicourt. Na sua pista, nesse momento está em torno de 38, 38.2, o pessoal da Michelin está aferindo ali a temperatura do asfalto, a temperatura ambiente 28 graus, um dia de sol bonito na França. A França que ainda vive uma ressaca, eu acredito, desse vice-campeonato mundial, a Copa do Mundo, que dominou todas as atenções no último mês. E agora a gente engrena de novo essa temporada da Fórmula 1, já nessa segunda metade da temporada da Fórmula 1 2006. Um grande abraço e é sempre um prazer estar ao seu lado, Lito Cavalcante. Um grande abraço, Sérgio. Um grande abraço também ao telespectador do Sport TV, que se apronta para ver aí o primeiro momento nos últimos 4 anos e meio da Fórmula 1 sem a presença de Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, que está sendo substituído pelo Pedro de la Rosa, sem dúvida um piloto com histórico de serviços medianos prestados à Fórmula 1, piloto que participou no total de 63 grandes prêmios. Seu melhor resultado foram 2 quintos lugares, seus melhores resultados de largada foi 1 quinto lugar, mas tem a seu crédito uma melhor volta ao longo de toda a sua carreira, uma carreira que foi marcada, uma carreira que só atingiu maior destaque no momento em que ele se tornou piloto de testes da equipe McLaren. Até lá, a sua história na Fórmula 1 começou na Jordan em 1998, em 1999 ele passou para a Arrows, ficou lá em 2000, 2001 passou para a Jaguar, ficou na Jaguar até 2002, em 2003 entrou na McLaren como piloto de teste, como segundo piloto de teste, sempre numa posição inferior a que tinha Alex Wurz, e foi guindado a principal piloto de teste com a contratação do Alex Wurz pela Williams. Ele vai substituir um dos grandes nomes da Fórmula 1, queira-se ou não, para o bem ou para o mal, Juan Pablo Montoya, o colombiano, que escreveu páginas na Fórmula 1 com ultrapassagens inesquecíveis sobre os grandes nomes, como passar Michael Schumacher por fora no S do Senna, passar Kimi Raikkonen por fora na curva do Lago Interlagos, um homem que vai fazer falta nessa categoria. Nesse exato instante, estamos com o início do Grande Prêmio da França, a primeira sessão de treinos livres. A pista está aberta e já já você vai ver o Kubica, piloto de testes da BMW. A BMW que vem com uma inovação no seu carro.
O Lito já vai explicar, mas é uma inovação visual. São duas, na verdade, mas uma chega a ser meio esquisito, umas orelhas, olha só. Tem essas orelhas aí na altura das rodas dianteiras e os chifres, iguais da McLaren, no cofre do motor. Isso é uma mostra clara que a BMW, a Sauber BMW, carece de pressão aerodinâmica. É um carro que tem andado bastante bem no circuito de baixa pressão aerodinâmica, mas não é esse o caso aí na França. Manicure é um circuito que exige pressão de média para alta, e é exatamente isso que a BMW tem como objetivo implantando essas asas, que aliás já foram, Sérgio, já houve considerações de outras equipes dizendo que a FIA não autorizaria baseado em segurança, mas já foi declarado seguro o suficiente pelo Charles Whiting, que é o homem responsável pelos assuntos técnicos na FIA. Agora, que é estranho, é muito estranho. Inclusive, essas asas à la McLaren, a gente até se acostumou com elas, né? Com o tempo, né, a gente vai se acostumando. Agora, que essas da frente são esquisitas, são mesmo, hein? E você olhando para os chifres, né, da tipo McLaren, você vê sentido aerodinâmico, ali tem uma pressão descendente. Essa, no caso, ela não gera pressão. Na verdade, a finalidade dela é canalizar melhor o ar para a parte do meio para o fim do carro em termos aerodinâmicos, ou seja, vai aumentar a eficiência dos aerofólios. Eu fico pensando no ponto de vista do piloto, né, Lito? Porque já tem uma visão não tão boa assim. Um piloto de Fórmula 1 tem uma visão, às vezes, bem complicada, principalmente para trás a visão de retrovisor. A visão para frente fica complicada, fica prejudicada ali com aquelas duas aletas ali, né, Lito? Mas eu acredito que a adaptação seja rápida. Sem dúvida deve causar uma adaptação rápida. O que causou certa estranheza foi a declaração do Kubica, do Robert Kubica, quando ele experimentou essas asas dianteiras pela primeira vez, na semana anterior, nos testes de Jerez da Fronteira. Ele falou: não senti diferença nenhuma e espero que isso não venha a ser usado. É claro que ele falando isso, ele está chutando a canela de todo o departamento de projetos da equipe. Esse é o Anthony Davidson, com seu carro número 36, piloto de testes da Honda. Todos estão fazendo a sua installation lap, menos o Davidson. O Davidson já passou e já vai abrir a primeira volta aí. 1:23.560, na verdade ele fecha a sua primeira volta e abre a segunda volta, o Anthony Davidson. Passa ali pela grande curva, faz a Estoril. Aliás, o circuito de Manicure tem uma tradição de homenagear nas suas curvas alguns dos circuitos e algumas das curvas importantes no mundo do automobilismo. Nós temos a curva Golf, temos a Estoril, a Nürburgring, a Adelaide, a Chateau d'Eau. Portanto, alguns nomes de curvas são homenagens desse circuito que foi inaugurado em 1991, circuito de Nevers, uma homenagem a vários circuitos importantes da Fórmula 1. Lembrando que em 2005 o grid teve Fernando Alonso com 1:14.412. Ele marcou a pole position. Trulli foi segundo, de Toyota, Schumacher de Ferrari terceiro e Sato de BAR, hoje Honda, quarto. No final, a classificação final dos 6 primeiros, Alonso venceu com Raikkonen em segundo e Schumacher em terceiro. Esses foram para o pódio. Depois Button, Trulli e Fisichella. Nós tivemos uma Renault, uma McLaren, uma Ferrari, uma BAR, uma Toyota e outra Renault, fechando os 6 primeiros. E no ano passado a gente não pode esquecer que essa corrida foi um verdadeiro banho de bola do Alonso no resto do pelotão, ao ponto dele ter colocado uma volta no quarto colocado. Mas esse desempenho melhor dele não se deveu apenas exclusivamente aos seus talentos ou à capacidade superior da Renault. Se deveu principalmente ao fato do Jarno Trulli ter feito uma volta de classificação maravilhosa com Toyota, ter largado em segundo, e largando em segundo com um carro mais lento do que os que vinham atrás, Ferrari e McLaren, ele não abriu passagem para ninguém
todo mundo ficou brigando atrás dele até a primeira parada de boxe, e isso foi suficiente para o Alonso abrir uma vantagem definitiva. Mas de qualquer maneira, Sérgio, é um grande prêmio que... Bom, o fim de semana o assunto vai ser logicamente Juan Pablo Montoya e a sua decisão de largar a Fórmula 1 e ir para a NASCAR. Na Fórmula 1 vai ser substituído, por isso tem no seu vídeo, Pedro de la Rosa, um piloto, convenhamos, Sérgio, nada mais do que burocrático. Mas de qualquer maneira a Fórmula 1, ofendida com essa atitude do Juan Pablo Montoya, é tal história. Muita gente diz, ele chutou a Fórmula 1, outros dizem, ele chutou a Fórmula 1 que estava prestes a chutá-lo. Mas o fato é que ele vai passar por um processo normal, tradicional da Fórmula 1 de satanização. Nesse fim de semana ele vai ser a figura mais mal falada daí desse ambiente, mas a gente não pode esquecer que, queira-se ou não, o recorde de pole position aí, estabelecido em 2002, pertence a ninguém menos que Juan Pablo Montoya, com tempo de 1 minuto, 11 segundos, 985 milésimos ao volante de um Williams com motor BMW. Foi o cara que mais andou rápido na pista de manicure em toda a história do circuito, né? E que detém o recorde de volta mais rápida da Fórmula 1 em Monza. Ele sai da Fórmula 1 carregando o seu currículo um total de 94 largadas, 7 vitórias, 30 pódios, 13 pole positions, 26 largadas na primeira fila, 12 voltas mais rápidas, 307 pontos. Não é pouca coisa. Ele viveu uma situação desde o ano passado numa contusão meio mal explicada, né? Ele disse que foi um problema na partida de tênis, muita gente disse que ele estava fazendo trilha de moto e ficou uma situação meio inexplicável. Ele mesmo depois não veio a público para dizer que sim nem dizer que não. A McLaren também não demonstrou irritação, mas demonstrou que não estava mais interessada no concurso do Juan Pablo Montoya. Ele agora vai para a NASCAR, Lito. Ele vai dar um pulo, uma guinada na sua carreira, voltando ao automobilismo americano, onde ele se consagrou, da onde ele partiu para a Fórmula 1. Sem dúvida, o Juan Pablo Montoya é um homem de muitos talentos, mas se ao volante ele é excelente piloto, ele não se pode dizer a mesma coisa em termos de comportamento corporativo que a Fórmula 1 exige de seus pilotos. Aliás, não só de seus pilotos, exige até dos jornalistas. Ao ponto de lá, quem não está no meio acaba sendo expurgado. Quem não compartilha, quem não comunga das mesmas opiniões, quem não defende essas mesmas opiniões, exigindo dos jornalistas até o sacrifício do seu espírito crítico, então acaba sendo expurgado, sendo expelido por esse ambiente. E de fato, o Juan Pablo Montoya não tinha mais, ele já estava numa certa descendente. Se bem que uma das perspectivas que ele tinha para o próximo ano, na verdade tinha duas, ele estava ainda em conversação com o Williams e outra era com a RBR, que vai ter o ano que vem o seu primeiro carro desenhado pelo Adrian Newey, um dos magos, um dos grandes nomes da Fórmula 1, mas que foi também o responsável pelos maus carros da McLaren, depois que a McLaren o obrigou a permanecer lá quando ele tinha uma proposta do Bobby Rahal, que era o manda-chuva da Jaguar, que mais tarde veio a se tornar RBR. Então, talvez a situação dele não fosse tão boa quanto ele diz, talvez a situação dele não fosse tão ruim quanto dizem os que ficaram na Fórmula 1 e que defendem incondicionalmente toda e qualquer decisão desse ambiente. Mas com isso também a dança das cadeiras fica mais quente ainda, né, Lito? Fica mais quente, sim. Sem dúvida, a McLaren está em palpos de aranha, porque vai ter 2 pilotos e a menor experiência da equipe o ano que vem. A menos que ela tome a difícil, a improvável atitude de contratar como seu piloto oficial o Pedro de la Rosa, que não preenche exatamente os atributos exigidos de um piloto da McLaren, pelo menos que a McLaren exigiu até agora. O Pedro de la Rosa que já havia substituído o Montoya quando do incidente do ano passado, aquela inexplicável queda de moto ou tombo na quadra de tênis, né? Revezaram ele e o Alex Wurz. Para o ano que vem a McLaren tem como perspectivas, tem em casa 3 opções. O Pedro de la Rosa, improvável. E outras 2, Gary Paffett, que é o segundo piloto de testes da McLaren, um homem que vem, ainda um jovem, que vem com grandes resultados
na Fórmula 3 alemã, da Fórmula 3 alemã ele passou para a DTM, e da DTM, onde ele foi campeão, ele voltou para a Fórmula 1, ou melhor, ele ingressou na Fórmula 1, voltou para os monopostos, como piloto de teste da McLaren, mas ainda é inexperiente. A outra opção, talvez a mais provável, seja o Lewis Hamilton, que é o líder da GP2. Mas seria absolutamente inédito nos 40 anos de história dessa equipe, dois pilotos, um deles novato, estreando na McLaren, e o outro, e ter ao mesmo tempo dois pilotos, nenhum dos dois com mais de um ano de permanência na equipe. Então vai ser uma situação inédita e perigosa para a McLaren. Aí você vê o Kubica, Roberto Kubica, piloto de testes da BMW. Tempo comparativo dele com o Wurz, 1:19.731, melhor tempo até agora do Alexander Wurz. Vamos ver na linha de chegada aí o tempo do Kubica. Ele baixa 406 milésimos, faz 1:19.325. O carro tocou na zebra, pulou com as 4 ali. Esse é um dos problemas que existem aí em Manicur. Manicur é um circuito absolutamente liso. Olha como o carro foi de frente, Sérgio. Saiu bastante de frente. É um problema sério. Acertar o carro nessa pista não é muito fácil. Primeiro, ele exige uma tração muito boa, porque tem 3 curvas. 2 delas são com certeza em primeira e uma terceira pode ser em primeira ou segunda marcha. Ou seja, curvas que exigem muita tração. Primeiro, exige muita pressão aerodinâmica na freada. Segundo, uma suspensão firme, dura, com boa aderência, para haver alteração de mudança, porque haver alteração de direção, mudança de direção, esquerda e direita, que exige, para isso, o ideal é uma suspensão mais rígida, mais dura, e também para tracionar na saída. Normalmente, o circuito, a velocidade maior, passa muito pouco os 300 km por hora, passava com os motores V10, deve beirar os 300 com os motores V8, e normalmente as zebras são baixas. A única exceção é exatamente aquela chicane de baixa na entrada da reta dos boxes, que tem uma zebra alta, e os pilotos normalmente fazem uma reta ali. Fazendo essa reta, eles expõem os aerofólios dianteiros, os spoilers, à quebra nas zebras. Você está vendo aí o Sakon Yamamoto, que pegou um atalho ali com a Super Aguri. Vamos falar também um pouquinho do Sakon Yamamoto e dessa mais jovem equipe da Fórmula 1, que é a Super Aguri, do piloto Aguri Suzuki. Justamente porque o Sakon Yamamoto, conforme o Lito já tinha falado aqui durante os treinos livres dos GPs anteriores, o Sakon Yamamoto deve, a partir do GP da Alemanha, assumir a vaga do Franck Montagny, que está sendo aí, portanto, está fazendo aí, portanto, a sua despedida da equipe como piloto titular nesse grande prêmio da França. O Montagny, que é francês e que faz a sua despedida em casa, portanto, volta a Super Aguri a partir da Alemanha a ter 2 pilotos japoneses, como a filosofia da equipe norteia, né, essa situação. Já tinha o Ide, né, que acabou sendo mandado embora junto com o Takuma Sato, e agora o Sakon Yamamoto. Lito Cavalcante. Já está confirmada a presença do Yamamoto. Na verdade, já está adiada, Sérgio, porque o plano original era dele passar o piloto titular da equipe aí neste grande prêmio. Mas aí veio a velha imposição do Bernie Eccleston, que queria um piloto francês, o único piloto francês no grande prêmio da França, é claro, e o único piloto francês era o Franck Montagny, que vai lá ficar disputando o último lugar com o Takuma Sato, dentro da hierarquia da Fórmula 1, ele não tem a menor chance. Também ele não se pode dizer que ele incendiou o mundo com suas corridas na Super Aguri, não conseguiu contribuir muito para a evolução do carro, já que o carro tem muito pouco evoluído, é um projeto muito antigo, um projeto já de 4 anos, readaptado. Mas mais importante ainda do que a confirmação do Yamamoto para a Super Aguri no Grande Prêmio da Alemanha é o lançamento de seu novo carro. Caso se confirme, finalmente, já está um pouco adiado, já vem sendo atrasado em relação ao plano inicial, o que é mais do que comum, mas de qualquer maneira espera-se que é um carro, segundo os testes, por as projeções dos testes feitos em computadores, deve ganhar uma média de 3 décimos por segundo em relação ao carro atual.
Se fizer isso, realmente é um carro que vai dar um salto de qualidade, a equipe vai dar um salto de qualidade muito grande, vai ganhar, deve ganhar algumas posições significativas nos grids da Fórmula 1. E vai aposentar de vez o chassi da Arrows 2002, né, Lito? Exatamente. Que já estava aposentado e foi resgatado, né? E entra para a história como o mais longevo, pelo menos dos últimos anos da Fórmula 1. Aí o Jacques Villeneuve fazendo também a sua volta de instalação, a sua volta de checagem de equipamento. E, além de longevo, um best-seller, né, Sérgio? Porque ele era da Arrows, foi comprado pela Minardi, da Minardi foi vendido para a Super Aguri. Esse chassi de 2002, aí o Vito Antônio Liuzzi também, vou falar já do Liuzzi, ele vem com a sua sapatilha azurra, claro que comemorando ainda a vitória italiana, Itália campeã do mundo, Itália tetracampeã mundial. Mas eu dizia, esse chassi 2002 que estreou com Heinz Harald Frentzen e Henrique Bernold na Arrows. E depois foi resgatado pela equipe Super Aguri para fazer parte da temporada, desse início de temporada 2006 dessa jovem equipe japonesa. Eu vi ali na pista o Adrian Sutil, hoje ele tá substituindo o Giorgio Mondini, né, na MF1. A MF1 mantém um rodízio de seus pilotos de sexta-feira, dando-lhes experiência para eventual aproveitamento em 2007, caso a equipe continue nas mãos do Alex Schneider. Está havendo um longo processo de negociação entre empresários holandeses que teriam todo interesse em manter o Christian Albers para o ano que vem, já que ele é um piloto holandês. Mas, acaso não seja concretizada essa negociação, que na verdade já parece muito longa para chegar a algum lugar, é bom ter alguns pilotos disponíveis para a hora de negociar, porque a MF1 ainda não, no momento é a última equipe que exige que seus pilotos levem patrocínio. O Vito Antônio Liuzzi também está sendo cogitado para vaga na RBR, né? Bastante cogitado. A RBR tem praticamente certa a recontratação do David Coulthard, a renovação do seu contrato para um terceiro ano na equipe. Um piloto que deu muito, ele devolveu a chance, a segunda vida, né, a sobrevida que a RBR lhe deu quando ele saiu da McLaren, ele devolveu com brilhantismo, deu pontos, deu um nível de evolução para a RBR que parecia absolutamente fora de cogitação no histórico da equipe e não só no seu passado. Até a chegada dele, o presente da equipe também não era dos mais animadores. Ele é o 10º colocado no campeonato com 10 pontos, Lito, David Coulthard. Inclusive um pódio em Mônaco, que é a corrida de maior evidência, a corrida de maior assistência da Fórmula 1. Ele estava lá no pódio, isso foi realmente o melhor, é o ponto mais alto da história dessa equipe, desde que ela se transformou de Jaguar em RBR. Mas para o ano que vem, concorrem para o segundo lugar, para o segundo carro, o Vito Antônio Liuzzi e o Heikki Kovalainen, que é o piloto finlandês de teste da Renault, que estava prometido a ele um lugar ao lado um lugar como piloto titular, fosse ao lado do Giancarlo, agora já sabe que é ao lado do Giancarlo Fisichella, mas como existe a possibilidade cada vez mais forte do segundo carro da Renault, que vai ser deixado vago pela saída do Fernando Alonso, que vai para a McLaren, o Kovalainen pode ser usado como moeda de troca para a RBR receber os motores Renault. A RBR que hoje usa os motores Ferrari, um contrato que ainda vai estar em vigor em 2007, passaria esse motor Ferrari para a sua co-irmã STR, essa que está aí no vídeo. E aí, no caso, o Vito Antônio Liuzzi permaneceria na STR. Se não houver essa negociação, se ela continuar com os motores Ferrari, ou ainda, como existe uma possibilidade menor, ela substituir os motores Ferrari pelos motores Cosworth, de qualquer maneira aí seria Vito Antônio Liuzzi e David Coulthard. Se for com o motor Renault, deve ser o Heikki Kovalainen. Mas tudo isso depende, Sérgio, da contratação do Kimi Raikkonen, da saída dele da McLaren, que parece provável, que ele não quer dividir espaços com o Fernando Alonso, apesar da McLaren não estar poupando esforços para manter o Raikkonen em sua equipe, mas o mais provável é que ele acabe mesmo na equipe Renault, já que para ele não interessa mais vencer corridas e sim vencer campeonatos. Isso chama-se dança das cadeiras, mas bem diferente daquela que a gente praticava no colégio, que era uma dança das cadeiras inocente, né? Que ao final quem ganhasse ganhava uma mariola, ganhava um doce. Essa não. Essa é a dança das cadeiras elétricas, né, Lito? E o que se ganha não é exatamente mariola.
Exatamente. Agora, Sérgio, de qualquer maneira, se você for ver pela lógica, e é uma lógica que é muito defendida por quem realmente manda na Fórmula 1, manda na sua casa e na casa dos outros, que é o Bernie Eccleston, Michael Schumacher permanecendo na Ferrari, Fernando Alonso na McLaren e Kimi Raikkonen na Renault, porque aí não vai ter um piloto anulando o outro. Então, já que seria o caso de os dois estarem na mesma equipe, como aconteceu com Montoya e Raikkonen na McLaren. Estamos acompanhando essa primeira sessão de treinos livres. Esse é o Robert Dornbos. E o Neil Yanni segue na pista também. O suíço piloto de testes da STR. E que vai continuar, vai fazer a sua segunda corrida também na GP2. Quebrando as regras da GP2, em que um piloto que participasse da Fórmula 1, dos treinos da Fórmula 1 como terceiro piloto, não poderia correr na GP2. Mas você sabe que regras também na Fórmula 1 são rígidas para os inimigos e para os indiferentes. Para os amigos tudo se ajeita. São rígidas, mas não tanto, né? A GP2 que tem a sua prova no sábado às 11 da manhã e domingo às 5 horas da manhã. Portanto, seu encontro com a GP2 aqui no Sport TV. Sábado, 11 da manhã, a primeira corrida. Essas duas etapas equivalem à 12ª e 13ª etapas da temporada. Essa etapa de Manicur. São sempre duas corridas, rodadas duplas, sempre, claro, preliminares da Fórmula 1. Aí o Sakon Yamamoto, ele que estava muito confiante, Lito, porque disse que podia transmitir boas coisas para a equipe na pista de Manicur, já que ele conhecia da Fórmula 3. Ele correu o campeonato francês de Fórmula 3 e teve excelentes resultados. Mas é a tal história, Sérgio. Estamos cansados de ver aí pilotos que brilharam nas categorias maiores e quando chegaram na Fórmula 1 não sobreviveram. Às vezes não se dá uma questão nem de ter se adaptado ao meio mecânico, ao carro, e sim às pressões extremas que existem nesse ambiente. Ao meio ambiente, né? E não ao meio mecânico. Né? Exatamente, que não é dos mais salutares. Aí o Anthony Davidson tem o melhor tempo até agora, 1:18.677. Baixou ainda mais, agora 380 milésimos. Aliás, ele tomou do Kubica o melhor tempo que era até agora do polonês. Portanto, o Davidson trabalhando aí, trabalhando forte. O Rubinho que não está com muita expectativa para essa prova. Disse que o carro talvez não vá bem em Manicur. O que é de se estranhar. Primeiro que não é uma declaração que segue o padrão da Fórmula 1. Na Fórmula 1, tudo antes da corrida é maravilhoso. O carro vai ser monumental. Respeitamos muito o adversário, mas confiamos no nosso conjunto, na força do nosso time. Aquela velha história que a gente já cansou de ouvir, já vem, parece que é uma das heranças da Fórmula 1 do futebol. Mas o fato é que a equipe Honda lançou oficialmente seu segundo túnel de vento na escala 1x1, ou seja, cabe o carro real, o carro inteiro lá dentro, não uma escala com metade, com um carro de 50%, uma réplica de 50% até o carro. E ela vai estrear um pacote aerodinâmico aí. Aliás, muita gente estreando muita coisa aí. A Renault vem com motor novo, que ela já usou em Indianápolis, mas o Alonso ainda não usou. A Honda vem com motor mais forte, vem com um novo pacote aerodinâmico. A Williams vem com um novo pacote aerodinâmico. A Petrobras desenvolveu uma gasolina específica para uma faixa de rotações um pouco mais baixa, para privilegiar mais as acelerações para o motor Cosworth da Williams. Em suma, a volta à Europa traz também um baú de esperanças para todas as equipes. Se essas esperanças são ou não fundadas, nós vamos ter agora 3 dias pela frente para verificar. Mas o fato é o seguinte, essa 11ª prova do campeonato, esse retorno à Europa, vai dizer claramente quem é quem nessa parte final do campeonato. Campeonato que tem o Alonso na liderança com 88 pontos conquistados até agora. Alonso tem 6 vitórias no Bahrein, na Austrália, e veio com vitórias consecutivas na Espanha, Mônaco, Grã-Bretanha e Canadá, e vem de 4 pontos conquistados nos Estados Unidos, de um 4º lugar. Ele tem 6 vitórias. O Schumacher tem 3 vitórias, venceu em San Marino, venceu o GP da Europa em Nürburgring e vem de vitória em Indianápolis. Giancarlo Fisichella, o 3º colocado. O Schumacher tem 69 pontos, o Fisichella tem 43 e uma vitória, a vitória na Malásia. E só esses, Alonso, Schumacher e Fisichella, é que venceram na temporada 2006. Na 4ª posição tem o Kimi Raikkonen, depois vem o Felipe Massa em 5º, Montoya na 6ª posição, Jenson Button em 7º, Rubinho em 8º, ambos empatados com 16 pontos. Depois o Nick Heidfeld, David Coulthard, Ralf Schumacher, Arnold Trulli, Jacques Villeneuve, Marco Webber, Nico Rosberg, e aí para trás o Liuzzi,
depois o Clean, o Speed, o Albers, o Monteiro, o Sato, o Ide e o Montagny. Esses os 23 pilotos que estão aí na tabela de classificação, quando o Kubica faz 1:17.790 e passa a ser o piloto mais rápido, quando o Fisichella faz uma pose ali no box, levantando o seu capacete. Deve ter alguma coisa em relação à seleção italiana ali. Feliz o Giancarlo Fisichella, ele que adora futebol, e inclusive os outros pilotos dizem que o Giancarlo Fisichella é o melhor, que joga mais bola entre os pilotos aí, ele e o Schumacher. E o Fisichella tá super feliz, mostrando alguma coisa na parte de trás do seu capacete, mas não deu para perceber bem o que é. Com certeza alguma alusão ao triunfo italiano. Opa, o Ide escapou ali, hein? Ide não. Não. O Ide escapou antes. É, foi o Trulli. Foi o Jarno Trulli que escapou ali. O Trulli, que é um piloto, problema de freio traseiro ali. Ele veio na volta de instalação, inclusive, né, Lito? Na volta de checagem de equipamentos ali. É, mas o Trulli tem um histórico de bom desempenho nas voltas de... Olha, problema de freio que bloqueou a traseira, depois bloqueando a dianteira, mas aí já numa operação de resgate. Mas o Trulli é um piloto que consegue voltas rapidíssimas nesse circuito. Aliás, a Toyota tem em seus dois pilotos aí um mezzo a mezzo, Sérgio. O Trulli faz voltas rapidíssimas em Manicur durante as provas de classificação. Foi segundo no passado. Exatamente. Depois, durante a corrida, caiu para a quinta colocação, o que ainda era um resultado excelente para a Toyota da época. Agora já não seria um resultado surpreendente, principalmente depois do quarto lugar obtido em Indianápolis, se bem que foi obtido artificialmente. 9 carros ficaram pelo caminho. Ele, de qualquer maneira, a Michelin não estava em seu melhor momento, e a Toyota, que usa o pneu Bridgestone, aproveitou a vantagem, uma das raras corridas em que o pneu Bridgestone teve vantagem sobre o Michelin nesse ano. Mas, de qualquer maneira, se espera do Trulli uma ótima atuação na prova de classificação, e do Ralf Schumacher, que não vem tão bem em uma só volta, mas tem um histórico também de bons resultados aí em Manicur. Espera-se dele também uma corrida bem positiva, os dois chegando na região dos pontos, mas não é realista, não é provável se ver um dos pilotos da Toyota no pódio. O Trulli, inclusive, parou de confiar de vez nos freios. Ele vem lento, ele deu a volta muito lentamente, depois de ter saído da área de escape, e vem aí em direção ao box o Jarno Trulli. Com razão, os freios dele não merecem a menor confiança, senhor. Olha, vai recolher. Essa prova na França, que é disputada desde 1950, data da inauguração, da criação do Campeonato Mundial de Fórmula 1, quando Fangio foi o pole position e também o vencedor de Alfa Romeo. Depois, em 51, a vitória foi do Fangio, em 52 do Alberto Ascari, em 53 do Mike Hawthorne. Depois, em 54, o próprio Fangio venceu de novo. Ele é um dos caras que mais venceu. Ele perde o número de vitórias para o Schumacher, que é o maior dominador quando a gente está revendo a escapada do Trulli. E é pedrisco para todo lado ali. E olha, Sérgio, o automobilismo também, que completou recentemente 100 anos, começou aí na França. A primeira corrida de que se tem notícia, em 1906, foi uma corrida de 12 voltas num circuito de mais de 100 quilômetros, que durou 2 dias, foi disputada na França. A França está intimamente ligada às raízes do automobilismo. Schumacher venceu em 94, 95, 97, 98, 2001, 2002 e 2004. Portanto, tem 7 vitórias e 3 pole positions o Schumacher. E por uma razão do destino, que para nós é sempre favorável, para nós brasileiros, o Brasil tem apenas uma vitória, e é de Nelson Piquet em 85, a Brabham. O Senna não tem vitória nessa pista, ele tem uma pole position em 86 de Lotus, mas não tem vitória. A única vitória, a vitória brasileira, foi de Nelson Ângelo Piquet em 85 de Brabham, quando o Keiko Rosberg de Williams fez a pole position e o Piquet venceu ainda em Paul Ricard. Em 91 a prova começou a ser disputada no circuito de Nevers, esse circuito de Manicur, e justamente a vitória foi do Nigel Mansell em 1991 de Williams, quando o Patrese também de Williams foi o pole position. Portanto, o circuito da França, as provas da França não são favoráveis aos brasileiros, né? É verdade, Sérgio. Não há uma tradição boa para os pilotos brasileiros
Mas esse circuito é uma coisa engraçada. Esse circuito daí é fruto de ligações políticas, ele é no meio do nada. Ele foi criado numa época em que o prefeito de Nevers era do mesmo partido do presidente da França e queria, na verdade, isso é uma zona rural, uma zona dedicada à agropecuária, também à indústria vinícola, mas não havia nada em termos industriais e tentou-se criar aí um polo tecnológico. No final das contas, se fez um grande circuito, instalações monumentais, maravilhosas, mas se diz no meio da Fórmula 1, jocosamente, que é no meio do nada. Fisichella treinando largada. Aí é difícil realmente, a hospedagem é difícil, restaurantes são sempre longe, se encontram ainda, claro, como tradição francesa, grandes, ótimos restaurantes, mas são poucos, estão sempre cheios. E, bom, de qualquer maneira, Sérgio, é bom ter um carro alugado e se preparar para dirigir por um bom tempo aí em Manicourt. Satisfação, alegria ali do time da Renault. Time líder do campeonato, time campeão do mundo. Aí o Giancarlo Fisichella, de contrato renovado. E vindo da segunda vez em que ele supera nesse ano seu companheiro de equipe, no total de 11 corridas, obtendo um terceiro lugar magnífico em se tratando de Giancarlo Fisichella em Indianápolis, no dia em que Alonso, vamos dizer, deixou a desejar. Ele que nunca teve em Indianápolis um desempenho à altura do que ele faz em outras pistas, conseguiu um terceiro lugar, o Fisichella conseguiu um terceiro lugar bem à frente do Alonso. Sato deu um 360, fez uma excursão ali na zona de escape, na área de escape, e voltou para a pista, sujou um pouquinho a pista ali o Takuma Sato, que vai sofrendo com os problemas da Super Aguri. Ele que é um piloto extremamente combativo e que não se conforma, não aceita ter que andar um pouco mais lento, porque é o que o carro aceita. Ele quer tirar mais do que o carro tem para dar, mas hoje é só uma sexta-feira, é a primeira sessão de treinos. Durante as corridas ele tem andado até bastante bem, a exceção de Indianápolis, onde ele tentou ultrapassagem meio difícil, para não dizer impossível, no Thiago Monteiro, e o resultado foi o choque e a eliminação dos dois. Fisichella volta para o box, faz uma simulação de parada de abastecimento e o carro vai ser recolhido pela equipe Renault. Nesta sexta, o Brasil enfrenta a Venezuela às 8h30 da noite, mas a partir das 5h30 da tarde, você já tem o Sul-Americano de Basquete ao vivo no Sport TV, com Argentina e Uruguai. Lembrando que esse final de semana tem mais um desafio para Nelson Ângelo Piquet, para Xandinho Negrão, para Lucas de Grassi. Eles vão acelerar em Manicourt, na França, em mais duas provas da GP2. Sábado, às 10 da manhã no Sport TV e domingo, às 5 da manhã no Sport TV 2, sempre transmissões ao vivo da GP2. Portanto, fazendo uma correção, eu disse 11, mas você pode marcar na sua agenda aí, 10 da manhã deste sábado e domingo, 5 da manhã, ao vivo no Sport TV 2, a GP2. Uma notícia que vem do plantão médico. Niki Lauda passa bem após transplante. O ex-piloto afirma que o novo rim está funcionando como um reloginho. O ex-piloto austríaco Niki Lauda, tricampeão da Fórmula 1, disse nesta quarta-feira está passando muito bem depois de receber o transplante de rim. Um ano após receber esse transplante de rim, o Niki Lauda está passando muito bem. No ano passado, o Lauda recebeu de presente da sua namorada Brigitte Wetzeiger um órgão doado. Portanto, o Niki Lauda que tem vitória em Manicourt, aliás não em Manicourt, mas em Paul Ricard, em 75 de Ferrari. O Lauda venceu essa prova. O Lauda, portanto, está passando bem. A gente torce para que o austríaco, tricampeão mundial, tenha uma ótima vida e sobrevida com esse novo rim.
o pessoal da Bridgestone lado a lado com o pessoal da Ferrari. Quando a gente tem o Ralf Schumacher na pista. Ralf Schumacher que tem vitória em 2003 de Williams, onde ele fez a dobradinha, fez a pole position, fez também, fez a pole position e foi o vencedor em 2003 de Williams. Aliás, na pista ali, temos 4 que já venceram aí. O Schumacher com 7 vitórias, o Ralf que a gente está vendo aí com uma, o David Coulthard que venceu também uma vez em 2000 e o Alonso que foi o último vencedor em 2005. E essa vitória de 2003 do Ralf Schumacher foi um presente que ele recebeu da Williams e que foi o início do fim da relação do Montoya com a Williams. Foi 3 dias depois ele assinou o contrato com a McLaren, porque o Ralf vinha liderando, o Montoya vinha em segundo, não conseguiu ultrapassar, então o Montoya, Sérgio, temos aí um incidente com Yamamoto. Sacou Yamamoto. Mas o Montoya então resolveu antecipar em uma volta a parada de reabastecimento dele, avisou aos boxes, só que na hora que ele chegou nos boxes ele viu que o Sam Michael, que era o manager, na época ainda não tinha a posição que tem hoje, ele parou. Levantou ali aquele dispositivo de abastecimento. Ele levantou circuito hidráulico. Alguma coisa que aconteceu, exatamente. Mas, de qualquer maneira, voltando ao assunto, o Sam Michael, comunicado pelo Juan Pablo Montoya, que o Montoya pretendia fazer uma volta, parar um pouco antes e com isso ganhar tempo na volta à pista, andando mais rápido, já que ele estava sendo bloqueado pelo Schumacher, e quando o Schumacher parasse, ele ter construído vantagem suficiente para superar o Schumacher enquanto ele estivesse parado no boxe, o Sam Michael simplesmente avisou ao Ralf Schumacher e mandou o Ralf Schumacher parar antes também, ou seja, tomou partido pelo outro piloto. Isso causou um destempero, uma torrente de impropérios durante nada menos de 10 minutos do Montoya contra o Sam Michael, e foi o fim dele. Daí para frente ele falou: estou fora dessa equipe, assinou com a McLaren, aonde infelizmente não teve o sucesso que se esperava dele. Tá aí o Ralf Schumacher, essa é uma imagem recuperada do Ralf Schumacher nos boxes, e você pode perceber ali que o Sakon Yamamoto pediu para um dos fiscais apertar alguma coisa ali logo à frente do carro. Tá aí o Alexander Wurz para apertar alguma coisa. Ali foi é um dispositivo que desbloqueia, porque quando há esse problema de pane hidráulica, né, há um bloqueio total ali das rodas e houve ali tem um dispositivo para desbloquear, para o carro poder ficar mais solto para ser retirado dali, Lito. Exatamente, o que acontece é que o sistema hidráulico comanda tudo, Sérgio, até o acelerador, tudo, mudança de marchas, tudo. Quando há uma pane no sistema hidráulico, todos os sistemas do carro param de funcionar. Então é preciso aí haver esse botão de liberação. Tá aí o Kubica. Sérgio, ali realmente esse fim de semana, você viu, ainda agora apareceu o pessoal da Bridgestone muito atento. Essa vai ser mais uma corrida, como todas, aliás, vai ser decidida pela performance dos pneus. Esse circuito exige muito, mas muito dos pneus traseiros, já que tem 3 curvas de primeira marcha. Olha o Kubica aí, voltando a fazer, tomando a posição do Anthony Davidson, né? E botou 880 milésimos em cima do melhor tempo que é do Davidson. 1:18.677 contra 1:17.790. Que na verdade ainda está longe dos tempos significativos, né, Sérgio? O tempo ainda deve melhorar bastante. O ano passado, que era um ano de uso de pneus duros na prova de classificação, foi 1:14.412. Quer dizer, ele ainda está mais de 3 segundos e 3 acima do que se pode esperar. E o recorde, então, nem se fala, que é de 1:11.985. De quem, Sérgio? Do Juan Pablo Montoya. 2002. Mas de qualquer maneira é um circuito que exige muito dos pneus traseiros, porque 3 curvas são 2 de primeira e 1 pelo menos de segunda. Muita tração ele exige. Tem freadas muito fortes, o que também sacrifica os pneus dianteiros, mas os mais exigidos são os pneus traseiros. E como esse asfalto ele assimila muito calor, Sérgio, ele é muito sensível, os carros ficam muito sensíveis mas há variações mínimas de temperatura. Os engenheiros falam que o pneu que está bom pode estar absolutamente deslocado, pode ser absolutamente ineficiente, com a simples passagem de uma nuvem. Quer dizer, uma mudança de 1 grau na temperatura do asfalto, ela é uma temperatura tão alta que acaba causando mudanças drásticas no comportamento do carro. Você viu ali o Nick Heidfeld? E tem problemas, né? Porque o motor do carro dele foi ser trocado pela Williams, né? Mas descoberto ali um problema, ele vai perder 10 posições. Não, ele não vai perder 10 posições. Ele não vai porque perder. Ele não terminou a corrida. Ele não terminou, é verdade. Mesma coisa do Jacques Villeneuve. Os dois vão
contar com motores absolutamente novos nessa corrida. E o motor BMW é um motor de bons resultados. Aí, um motor que venceu em 2001 com... Perdão, eu estou vendo aqui. Você me desculpe, eu acabei lhe confundindo aqui. O motor que vai ser trocado vai ser do carro do Nico Rosberg, não do Nick Heidfeld. Exatamente. É do Nico Rosberg, e esse sim vai perder 10 posições no grid para a prova de domingo. Mas esse motor tem a vitória do Ralf Schumacher, que você já falou, em 2003, e tem diversas pole positions, com o Ralf Schumacher em 2001, com Montoya com o recorde em 2002 e com o Ralf Schumacher de novo em 2003. Faltando pouco mais de 19 minutos para o encerramento dessa primeira sessão de treinos livres, o Alonso também na pista, dando a sua volta de checagem de equipamento. Você viu o carro do Sakon e Yamamoto ficou por ali. Aí o carro do campeão mundial Fernando Alonso. Ainda sobre a Williams, o único fator que o Nico Rosberg, não ficou triste porque ele vai poder usar a 6ª atualização do motor Cosworth, que a Williams vai colocar no seu carro. Se bem que o problema da Williams não tem sido exatamente o motor, né, Sérgio? A equipe tem problemas de aerodinâmica, a equipe tem problemas de verba. É uma equipe que conta o ano que vem com os motores Toyota para ver se consegue reeditar seus melhores momentos na Fórmula 1, que esse ano não está sendo um dos bons momentos dela. Vem bem lento o Alonso dando essa volta na pista de Manicur. Ele vai se dirigindo aos boxes agora. Série B do Campeonato Brasileiro Português e Brasiliense para todo o Brasil. O estado de São Paulo acompanha Vila Nova e Marília nesta sexta ao vivo a partir de 8h10 da noite no Sport TV. Mais uma simulação de pit stop aí do Alonso. E agora vai ter seu carro recolhido da torcida Renault com as suas camisas azuis. Olha só, Kubica 1:17.790. Depois Davidson, muito próximo do tempo do Kubica. Yanni, Sutil, Wurst, Dornbos, Sato e Yamamoto. Esses os 8 mais bem classificados na primeira sessão de treinos livres. Um treino bastante desanimado, né, Sérgio? Você vendo que pouquíssimos pilotos, apenas 8 pilotos foram à pista, e isso levou a FIA a tomar mais uma decisão. Aliás, baixou um chamado pacotinho de mudanças. A principal delas, a já começar nesse fim de semana, é a redução de 20 para 15 minutos o tempo da terceira etapa da prova de classificação. Quando é para valer mesmo, né? É, aquela que define os 10 primeiros do grid. Super pole. Vai modificar um pouco as estratégias. O que vai acontecer? Não se sabe se o pessoal vai sair com menos combustível para andar mais rápido, já que nesse treino os carros têm que sair com o nível de combustível, com a mesma quantidade de combustível que vão largar. Então não se sabe se eles vão baixar um pouco o combustível para ficarem mais leves e ganharem uma melhor posição no grid, ou se eles vão mesmo se contentar com menos tempo, queimando menos gasolina e com isso largando mais pesados. Vai ser um detalhe que vai ser preciso levar em conta. Mas outra das modificações para o ano que vem é a extinção do terceiro piloto das equipes. Essa foi lamentada porque era uma forma de dar não só visibilidade, mas dar também experiência aos novos pilotos. Mas existe a possibilidade até dos treinos da sexta-feira serem extintos da maneira que são hoje. Em vez de 2 sessões de 1 hora, ter o dia inteiro encarado como dia de testes, e também haveria uma abertura não total, mas um espaço de visitação do público aos boxes, sessão de autógrafos. Uma tentativa de aproximar mais o público da Fórmula 1, que parece a Fórmula 1 uma categoria tão à parte, né? O público não tem tanto acesso como as outras categorias. Você que está tão acostumado a ir aos autódromos, Lito, e você também em casa que vai nos autódromos, sabe que pode visitar os boxes, pode ter um contato bom. Na Fórmula 1 isso não é permitido, né? Na verdade, a Fórmula 1 é uma categoria cheia de presunção, viu, Sérgio? Eles se pretendem no Olimpo, um Olimpo que pelos seus frequentadores é chamado de Piranha Club, né?
clube das piranhas, no sentido de abutres, de pessoas gananciosas. Eu acho que seria muito boa essa medida de tentar aproximar o público. E eu acho também que essa medida da redução, e a gente vai já sentir isso no sábado, né? De 20 para 15 minutos, vai dar um molho especial, vai dar um tempero especial no treino, porque o início da Superpole estava sendo uma procissão danada. Pelo menos 10 minutos de procissão, um atrás do outro, queimando combustível, né, Lito? Vamos reduzir a procissão de 10 para 5 minutos, um pouco mais talvez. Aí você vê o tempo do Montagny em relação ao tempo do Kubica, que tem um 17.790, a uma média de 157 km por hora. Montagny cruza na 7ª posição, 1:20.584. Franck Montagny que vai se despedindo como piloto titular da equipe Super Aguri nesse final de semana. E tem muita gente que não consegue fazer essa curva. Passa ali por cima da área de escape, a área cimentada. Como é que ele aponta ali, bate na zebra, quica com o carro. E esse é um problema, Sérgio, já que como a pista é muito lisa, os carros trabalham muito, muito próximos do chão. E quando chega nessa última zebra, que é a única que tem, nessa última chicane, que é a única que tem zebras altas, olha, Montagny, você é o melhor, você vai ser campeão do mundo. Sem dúvida, é um fã, mas é um fanático do Montagny, porque até agora ele não se mostrou nem à altura do Takuma Sato. Takuma Sato, que é um bom piloto, mas está longe de ser um dos top 5. E achar que o Montagny, que tomou do Sato, vai ser campeão do mundo, deve ser irmão dele. Tava com uma camisa azul Renault ali. E o Pedro Della Rosa que está se aprontando para dar sua primeira volta, a volta de instalação, a volta de checagem de equipamentos. Aí você vê também o Nico Rosberg. O Pedro Della Rosa que tem nada menos de 30 mil quilômetros rodados nesse carro. Ele é o desenvolvedor desse carro, conhece bastante, mas o que ele vai estranhar, e vai estranhar bastante, não é o carro em si, e sim a dividir a pista com outros pilotos, a disputa, coisa que o piloto de teste não faz. Perde ritmo, né? Totalmente. Olha aí, um agradecimento especial para Juan Pablo Montoya. Chamando ele de corredor, de racing é disputar, né? Racer é o disputador, digamos, um termo que não soa muito bem, mas uma tradução literal, o sentido é esse. Competidor, né? É, exatamente isso. Um piloto aguerrido, um piloto que... Bom, um piloto que vai fazer falta na Fórmula 1 exatamente por isso, pelo seu temperamento, pela sua personalidade muito forte. Aliás, coisa que a Fórmula 1 não engole, pilotos com personalidade forte. Copa do Mundo de Ginástica, Diego e Daniele Hipólito, Danilo Nogueira e Caio Costa vão lutar por medalhas na 5ª etapa em Xangai, na China, ao vivo neste sábado, às 5 da manhã. Domingo ainda é mais cedo, hein? Às 4 horas ao vivo do Sport TV. Aí um apelo dos admiradores, Schumi 2007, não sem você. 67 poles, 87 vitórias, 7 vezes campeão do mundo. 37 fãs, devem ser... 37 anos. Ah, são 37 anos, é verdade, eu confundi ali, não é um F ali, é 37 anos de idade, a idade do Schumacher. E um feliz aniversário para o Jarno Trulli, que é o aniversariante do dia, Lito. Ele não poderia aniversariar em lugar mais feliz em termos de desempenho. Trulli, contrato renovado, em fase ou renovação já confirmada com a Toyota, resta dúvida se a equipe vai refazer também o contrato com o Ralf Schumacher, que ganha bem mais do que o Trulli, mas que não está tendo um ano à altura do seu companheiro em termos de desempenho. Se bem que em termos de resultado, ele tem um pódio, foi exatamente com o 3º lugar que ele conseguiu na Austrália, uma corrida típica, que ele conseguiu esse 3º lugar porque ele aceitou, a Toyota aceitou o conselho da Bridgestone de usar pneus que eles não tinham tido a oportunidade de testar. A Ferrari rejeitou esses pneus e a Ferrari até hoje lamenta essa atitude e a Toyota festeja. Aí o Pedro Della Rosa na pista, o tempo melhor ainda é do Kubica, 1:17.790. Estamos aí a pouco mais de 10 minutos do encerramento da primeira sessão de treinos livres. Mas o Anthony Davidson chegou bastante perto, virou 1:17.809, que é um tempo que é 0,019 segundos, 19 milésimos de segundos apenas
inferior ao tempo do Kubica. Inferior em termos de qualidade, superior em termos de tempo. Segunda sessão vai acontecer de 9 às 10 da manhã, horário de Brasília, portanto fica já o nosso convite para você acompanhar conosco a Fórmula 1, assim como tem sido todas as sextas-feiras, véspera dos grandes prêmios, com os treinos livres ao vivo aqui no Sport TV. O aniversariante foi para a pista, voltou, o Jarno Trulli, depois daquele probleminha que ele acabou dando uma escapada. Pedro de la Rosa, olha só, todas as atenções, todo o foco dos repórteres cinematográficos ali, dos repórteres fotográficos para o Pedro de la Rosa, talvez a boa imagem para esse final de semana. O pessoal da Michelin segue ali auferindo a temperatura da pista. Voltamos com as imagens dos carros passando ali o Wurz. Deixa eu ver o tempo do Wurz. O Wurz está na sexta posição, 1:19.731. Bom, passou a ser quarto colocado agora o Wurz. Trulli treinando largada. Vamos ver se os freios dele agora correspondem à confiança que ele depositou neles e não foi correspondido. Mas olha, Sérgio, esse problema que o Wurz teve, que limitou ele até agora, deu poucas voltas. Essa é a 10ª volta dele. Está no decurso da 11ª volta dele. É muito pouco e isso vai prejudicar o Williams durante todo o fim de semana. Quem mais andou até agora foi o Kubica com 25 voltas. O Davidson tem 22 e o Yanni 15 voltas. Esses os que mais andaram, portanto, Kubica em primeiro, Davidson em segundo, Yanni em terceiro. O Adrian Sutil também andou bem, né? 25 voltas, ele ocupa a 5ª posição, piloto da MF1. Aí o Ralf Schumacher. Tá sorridente o Ralf Schumacher. Sérgio, até agora 17 pilotos entraram na pista, mas apenas 10 fizeram mais do que a volta de instalação. Menos de 7 minutos agora para o encerramento da primeira sessão de treinos livres. É o Grande Prêmio da França, 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Dornbos com o carro da RBR, que é um forte, uma equipe que vai ter que é uma forte candidata a largar, não largar entre os 10 primeiros, tentar largar da 11º ou 12º, sair com o tanque cheio e fazer uma parada só e com isso conquistar uma boa colocação no final da corrida. Mas isso aí em Manicure, onde o desgaste de pneus é muito grande, é uma tarefa muito difícil para os pilotos. A gente não pode esquecer que em 2004, Sérgio, o Michael Schumacher venceu com nada menos de 4 paradas. Quer dizer, ele fez 4 trechos muito curtos em ritmo de prova de classificação, mas a gente não pode esquecer também, Sérgio, que em 2004 a Ferrari era um carro de outro planeta. Então podia se dar ao luxo de ousar muito nas suas estratégias de corrida. Aí o mais normal vai ser de 2 a 3 paradas. Falando da França, a gente não pode esquecer os pilotos franceses que já participaram dessa prova e foram muitos desde 1950, mas em especial a partir da década de 70. Nós tivemos a participação em 79, portanto a vitória e também a conquista da pole position de Jean-Pierre Jabouille. Tivemos em 80 o Alan Jones vencendo, depois em 81 o Prost, em 82 René Arnoux, em 83 o Prost, em 88 o Prost voltou a vencer, em 89 também a vitória foi dele, em 90 a primeira vitória dele com o Ferrari, quando ele saiu da McLaren depois do título
de 89, indo para a Ferrari, venceu também na Ferrari em 1990. E de lá para cá não tivemos nenhum piloto francês vencendo. Desde 1990, portanto, há 15 anos não temos um piloto francês vencendo o Grande Prêmio da França, que em 91 passou a ser disputado nessa pista, o circuito de Nevers, em Manicourt. Aí no vídeo, Sérgio, Jacques Villeneuve é mais um piloto, mais uma pedra no sapato do comportamento exigido da Fórmula 1, um piloto que, como dizem os franceses, é um espírito livre, tem sua própria personalidade, se bem que hoje em dia ele esteja bem mais domesticado do que ele já foi na época em que ele era campeão mundial, mas é um piloto que agora... Ele está menos rock and roll, né? Exatamente, agora que ele vai ser pai, um homem casado, entrou, como se diz na afirmação até, na minha opinião, ridícula, entrou no hall dos homens sérios, mas o fato é que ele é um piloto que a origem dele é o automobilismo, quer dizer, a origem na verdade é o automobilismo europeu, mas a maturidade dele veio no automobilismo americano, e ele já vinha falando, já vinha elogiando a NASCAR, dizendo que a NASCAR era uma possibilidade para ele, quando as portas da Fórmula 1 se fechassem para ele. Ele já está sendo empurrado por toda essa imprensa corporativa que habita o mundo da Fórmula 1, ele está sendo praticamente empurrado, dizendo que agora é ele que vá também, junto com o Juan Pablo Montoya, para a NASCAR. E eles, num desconhecimento total do que não é a Fórmula 1, chamam a NASCAR de categoria de homens gordos, o que mostra realmente que não sabem do que estão falando. O Montoya que deve fazer uma adaptação, quando a gente viu que o Villeneuve deu uma freada forte ali na entrada do cotovelo. O Villeneuve, você acha que está garantindo ou está mantendo seu prestígio na Fórmula 1 com um ano com atuações próximas de seus melhores momentos na Fórmula 1. Está guiando tanto quanto o Nick Heidfeld, que era o garoto de ouro da Fórmula 1 no ano passado, disputado pela Williams e pela BMW, um homem por quem a BMW pagou rios de dinheiro para liberar pelo contrato da Williams, e o Villeneuve que estava ali tido até como um contrapeso que tinha sobrado da Sauber para a BMW, está se mostrando à altura de seu companheiro de equipe, Nick Heidfeld. Ele não em número de pontos, que o Heidfeld já tem 12, enquanto o Villeneuve tem apenas 7, mas o Villeneuve foi vítima de muitas quebras de motor e tem andado, em termos de tempo, tem andado ali, junto com o jovem piloto alemão. O jovem em termos, né? Com o menos velho Nick Heidfeld em comparação com o Jacques Villeneuve. Mas eu dizia que o Montoya vai fazer uma adaptação, ele vai para a equipe do Chip Ganassi, ele vai fazer uma adaptação na Busch Series, que é uma categoria de acesso à NASCAR, uma categoria onde os carros têm motores entre 450 e 470 HP. E vai fazer eu até falei com o Lito na redação, ele vai fazer uma readaptação, mas não, ele vai se adaptar à categoria, porque ele correu nos circuitos ovais, onde ele bem conhece, com os carros da Fórmula 1, que são diferentes, absolutamente diferentes dos carros da NASCAR. Ele vai fazer uma adaptação a esses carros, aí sim vai participar da equipe da Chip Ganassi na principal categoria na Nextel Cup. Ele na verdade vai estar mudando de planeta, né, Sérgio? Ele que vai sair da Fórmula 1, onde ele se queixou que quando você bate rodas com outro piloto é tratado como animal, o que realmente é da natureza competitiva dos pilotos, haver a batida de rodas. Ele vai partir para um mundo novo. E uma coisa muito interessante, Sérgio, foi uma entrevista feita com Paul Tracy, que é um piloto de monopostos, ele que correu sempre na Fórmula Mundial e fez esse ano 3 ou 4 corridas na Busch, já visando uma mudança eventual para a NASCAR, claro que visando a Nextel Cup, que é o topo da NASCAR, e ele estava falando sobre as diferenças entre um monoposto e um carro da NASCAR, ele falando o que o Montoya vai encontrar. A descrição dele é o seguinte, Sérgio, são mundos tão muito diferentes, que a arquitetura do carro da NASCAR bota muito peso na frente, então o carro tem uma tendência enorme, mas enorme, a derrapar com as rodas dianteiras, ou seja, sair de frente. Para evitar isso, nas provas de classificação, ao contrário do que se faz no mundo dos monopostos, os mecânicos, os engenheiros, mandam encher o tanque de combustível para o carro ficar com peso atrás e ainda adiciona um lastro, que é para ver se a traseira ganha um pouco mais perde um pouco de aderência, se ela começa a sair um pouco mais e neutraliza as saídas de frente. Ele falou que o ideal para um carro desse, um
no carro ginástica de começar a corrida saindo muito, mas desesperadamente de traseira, que depois vai equilibrar e vai diminuir a saída de frente, à medida que os pneus foram se desgastando. Mas, por outro lado, é preciso muito cuidado, porque os carros são pesados e o desgaste de pneus é enorme. Então ele fala, olha, o Montoya vai se dar muito bem, porque ele vai se dar bem em qualquer coisa que tenha pedais, volante e câmbio. É verdade. Mas vai ter que se adaptar a um mundo inteiramente novo. Nesse exato instante está encerrada a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da França. Vamos então à classificação dessa primeira sessão. Kubica conseguiu 1:16.794 e foi o mais rápido. Vamos aguardar aí essas últimas voltas. Vem aí o Davidson ainda. Vamos ver se há possibilidade de quebra do melhor tempo por enquanto do Kubica. Olha o Button aí na pista. É o terceiro mais rápido Button, hein? Mas tomando muito ainda. Rubinho levantou até o óculos ali para ver o tempo do Button. Aí o brasileiro Rubens Barrichello. E o Jenson Button, companheiro de equipe do Rubinho, fazendo a volta final ainda, já voltando o Trulli também para os boxes. Primeira sessão de treinos livres está encerrada no circuito de Nevers. E vamos então à classificação final. Com essa belíssima imagem, a imagem aérea. Você viu que o Lito falou, uma região rural ali, onde fica encravado o circuito de Manicur. Kimi Raikkonen também foi para sua volta de instalação, não marcou tempo, tá com o pneu novinho ali no carro, o Kimi Raikkonen. Muita movimentação dos boxes agora, movimentação dos repórteres. A Ferrari não foi para a pista e a gente aguarda para a segunda sessão. Sim, Lito? Não foram para a pista. Michael Schumacher e Felipe Massa, da Ferrari, Marco Webber, da Williams, Rubens Barrichello, da BR e Nick Heidfeld, da BMW. Kubica 1:16.794, depois Davidson, Button, Ralf Schumacher, Sutil, Yanni, Wurz, Villeneuve, Dornbos, Rosberg e Albert. Esses os 11 primeiros, os 11 melhores tempos dessa primeira sessão de treinos livres. Daqui a pouco, logo mais a partir de 9 da manhã, fica o nosso convite aqui ao lado do Lito Cavalcante. Estaremos aguardando você mais uma vez para a segunda sessão de treinos livres para o GP da França. Trulli, Monteiro, Montanha, Sato e Yamamoto, só 16 dos 29 inscritos, 16 foram para a pista e marcaram tempo. Logo mais, portanto, às 9 da manhã, estaremos de volta com a segunda sessão de treinos livres. Você segue aqui na programação do Sport TV e às 9 a gente volta a se encontrar. Valeu demais a sua companhia e um grande abraço. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.